Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos dar continuidade aí na leitura devocional do livro de Hebreus, hoje no capítulo 3. Lembrando que estamos lendo na versão A Mensagem, que é uma versão contemporânea, que tem uma explicação aí mais detalhada para que a gente tenha um fácil entendimento da palavra de Deus. Então vamos ver aí o que temos para aprender nesse capítulo. E o título já diz: no centro de tudo em que cremos. Portanto, prezados amigos cristãos, companheiros nesta vocação até a última consequência, olhem com muita atenção para Jesus. Ele está no centro de tudo em que cremos, pois foi fiel em cumprir tudo o que Deus ordenou. Moisés também foi fiel, mas Jesus tem maior honra. O construtor tem mais valor que sua obra. Toda casa tem um construtor, mas o construtor, por trás de tudo, é Deus. Moisés fez um bom trabalho na casa de Deus, mas foi um trabalho de servo, deixando as coisas preparadas para aquele que haveria de vir. Cristo, o Filho, tem a responsabilidade da casa. Então, ainda que Moisés tenha servido a Deus com grandiosidade e foi fiel, maior é Deus, né? Ele é o construtor. Então, devemos toda a honra a ele, né? Jesus é o centro da nossa fé. Nós que somos cristãos. Por que cristãos? Porque cremos no Cristo ressurreto, em Jesus. Então, ele é o centro. Ainda que os profetas, que o amigo de Deus, Moisés, tenha feito uma grande obra e vale, assim, tudo que ele escreveu, maior é Cristo. Então, vamos continuar. Agora, basta que nos apeguemos com firmeza a essa ousada confissão e estamos em casa. É por isso que o Espírito Santo diz: hoje, por favor, ouçam e não fechem os ouvidos como na revolta amarga, o tempo de provação no deserto. Ainda que eles tivessem observado o meu trabalho por 40 anos, seus antepassados não me permitiram agir do meu modo e muitas vezes testaram a minha paciência. Fui provocado, muito provocado. Eu disse: o coração deles nunca vai estar comigo. Eles se recusam a andar nos meus caminhos. Irritado, jurei: eles nunca vão chegar ao seu destino, nunca vão conseguir se sentar e descansar. Portanto, amigos, vigiem seus caminhos, certifique-se de que não haja nenhuma descrença maligna rondando o que possa desviá-los do caminho, afastando-se do Deus vivo. Pois enquanto ainda é o hoje de Deus, vigiem um ao outro, para que o pecado não os adormeça. Se pudermos manter a firmeza no ponto em que começamos, é o bastante para estar com Cristo por todo o caminho. Vou fazer uma pausa aqui. Aqui ele está lembrando, né, lá do tempo do povo que foi tirado do Egito pela vida de Moisés. E aí a revolta amarga foi o quê, né? Quando eles chegaram diante das águas salgadas e ali a água de Mara, eles reclamaram e murmuraram. E ali Moisés converteu aquelas águas em águas doces, mas o coração deles estava endurecido, não estava no Senhor. E o Senhor se irou com eles. E também neste momento de muitas provas ali no deserto, eles perderam a bênção deles, que era entrar na terra prometida. Então, o que Deus nos alerta aqui no livro de Hebreus? Que não venhamos ser como esse povo, murmuradores, que no meio das provas começam a dizer mal de Deus e aí assim vão acabar perdendo a salvação. Então que venhamos ter o nosso coração em Deus e entender a grandeza dele para que nos dias das provas amargas a gente não venha murmurar, mas venha clamar a esse Deus, confiando que ele continua sendo o mesmo. E hoje em Cristo nós temos a certeza da presença desse Deus e do que ele faz. Então, não venhamos ser como aquele povo, né? Que venhamos ser santos, que venhamos ser puros, que venhamos estar com o coração em Deus e clamar o nome de Jesus quando estivermos em dificuldade, porque o mesmo Deus que fez ontem continua fazendo. E vamos dar aqui continuidade na leitura. Estas palavras soam em nossos ouvidos. Hoje, por favor, ouçam, não fechem os ouvidos como na revolta amarga. Quem eram as pessoas que se fizeram de surdas? É uma pergunta. Não eram as mesmas que Moisés tirou do Egito? E quem provocou Deus por 40 anos? Outra pergunta. Não foram os mesmos que se fizeram surdos e viraram cadáveres no deserto?
E quando ele jurou que nunca iriam chegar ao seu destino, não estava ele se referindo aos que fizeram de surdos. Eles nunca chegaram lá porque não o ouviram e nunca creram. E aqui finaliza, é aquilo que eu falei para vocês, é aquele povo. E por quê que eles não chegaram? Porque na verdade eles nunca ouviram, o coração deles nunca teve em Deus, porque se tivesse em Deus, assim como Josué e Caleb, que foram os únicos, né, que entraram na terra prometida porque sempre creram em Deus, nunca duvidaram do caráter de Deus, sempre ouviram e observaram tudo que Deus fez, e mesmo diante das provas eles sempre continuaram com aquela visão positiva. Esse povo, na verdade, nunca ouviu. Então, que nós venhamos ter ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, para saber o que Ele fez, o que Ele faz e que Ele é fiel para continuar fazendo. E não venhamos ser como esse povo murmurador que durante 40 anos não entrou na cabeça deles quem era esse Deus e continuaram ali e morreram, os cadáveres deles ficaram naquele deserto. Então, aqui é um alerta para que nós não venhamos repetir o que esse povo fez, mas que venhamos estar atentos e com os nossos olhos voltados para Cristo. Quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz à igreja. Lá em Apocalipse sempre fala essa frase. Então, que a gente venha ouvir o que o Espírito de Deus tem para nos dizer. Esteja com o coração no Senhor. E se hoje você está passando por alguma prova, por algum momento difícil, não murmure, não olhe para trás, não queira voltar para o Egito, mas olhe as maravilhas que o Senhor fez e prossiga para o alvo, para que você chegue naquele lugar que Ele te prometeu, tá bom? Então, nunca duvide do caráter de Deus, confie em Cristo, Ele é o centro, e que você venha ser muito abençoado diante de Deus, que você agrade o coração de Deus, não duvidando do caráter dele, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, espero que você tenha aí absorvido o conteúdo e que tenha te edificado. Leia aí na sua versão também e tire suas conclusões, porque todas as vezes que a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo nos revela de uma forma individual coisas que só Ele pode nos revelar. Então, leia aí também, faça a releitura e se quiser, volte aqui e compartilhe aí o que você aprendeu desse capítulo 3 de Hebreus, tá bom? Deus abençoe sua vida.